Saudações, caros e caras, da disciplina de Fundamentos de Sistemas Inteligentes. Vamos para a nossa primeira aula de conteúdo e eu acho que é uma das aulas mais legais da disciplina, porque a gente vai aqui hoje só falar sobre o que é, o que são e o que fazem as inteligências artificiais. Talvez seja a aula de conteúdo mais leve que a gente vai ter durante todo o semestre, mas eu considero uma aula bem bacana, porque para vocês que estão chegando pela primeira vez na disciplina, é uma chance de conhecer esse mundo. Apesar de que a gente ouve sobre IA em todo lugar, filme, rede social, né, o tempo todo empresas estão trabalhando usando muita IA, a gente ainda não conhece muito a fundo o que é IA, os conceitos e de onde veio essa extensa linha de pesquisa que hoje é uma aplicação prática industrial frenética. Então é uma aula para a gente poder debater um pouco sobre o que é IA, né? O que pode ser considerado IA, o que não é, quais são as técnicas, sub-áreas, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. E antes de começar a aula, vamos para a nossa indicação musical do tema, né? Eu ainda não fiz nenhuma na disciplina, acho que vai ser a primeira de todas, então vamos começar bem. E eu sempre trago ou banda, né, ou podcast, ou curso, sempre alguma coisa interessante. E hoje eu vou trazer uma banda para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre umas... É uma banda que eu gosto muito, claro, né? Mas é uma banda que sempre que eu ouço eu fico muito animado. Eles são de uma vertente do rock que eu acho que sempre é para levantar o astral de quem está ouvindo. Vamos falar um pouquinho sobre o Motley Crue, tá? Vou botar aqui a foto dos caras no Spotify. O Motley Crue, pessoal, é uma banda fantástica. Eles têm inclusive um filme na Netflix agora. A Netflix produziu um filme sobre a história deles. É Motley Crue alguma coisa, né? Filme bem interessante. É uma banda aí do começo dos anos 80, né? E foi fundada pelo Nick Six, o baixista, né? O cara mais à esquerda ali com aquela parte, e o Tommy Lee, que é o baterista, que é o cara que tá logo à direita dele ali. O Motley Crue, pessoal, é do gênero glam rock, né? Ou melhor, é mais glam metal. O glam vem daquele negócio mais de colorido, né? Ou assim, um negócio mais maquiagem, estilo. O Kiss é um precursor do glam rock, mas o Motley Crue é mais glam metal, é mais puxado, mais pegado. Guitarras muito rápidas, assim, e o som é muito alto, a bateria é muito alta. Eu acho uma das melhores bandas de glam metal que existem. E o Motley Crue é uma banda assim, os caras fizeram tudo de errado, se puder imaginar. Nos anos 80, quebraram tudo, quebraram hotel, fizeram muita maluquice, enfim, teve alguns deles sofrendo bastante por isso. No filme fala um pouco sobre isso, mas ainda é uma das bandas que eu acho que assim, você pode pegar qualquer álbum deles, todas as músicas são fantásticas, ritmo acelerado, enfim, vamos curtir um pouco o som dos caras, e eu vou colocar pra vocês uma música que eu gosto muito, tá? Que é a Dr. Feelgood. Muito bom o som dos caras, né? Dá pra ver essa pegada muito rápida, né? Guitarra muito rápida, às vezes sobrepõe um pouco baixo e a bateria vem altíssima, né? Então, e assim, o Motley Crue foi especialista em fazer música desse estilo. Dr. Feelgood é a música que dá um nome ao álbum também, Dr. Feelgood. Então, baixem o som dos caras, curtam ele no Spotify, acompanhem, que é uma banda fantástica. Mas vamos lá, vamos voltar para nossa aula então de introdução à inteligência artificial. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que é importante falar é o que é, né, IA. É uma pergunta aí que é bem recorrente, né? Eu tenho mais de algumas IAs aqui, eu gostaria de perguntar, eu sempre falo na aula presencial, se o pessoal lembra quem é quem, né? Alguns conhecem, algumas são famosas, né, são fáceis, como por exemplo, né, aqui os sentinelas do Matrix, né, ou por exemplo, John Connor, né, o pessoal do Exterminador do Futuro, mas algumas são mais difíceis, né? Por exemplo, o HAL, que é talvez a primeira IA retratada no cinema, né? Do 2001, Odisseia no Espaço, um filme bem antigo. Temos aqui do filme, eu acho que é o Her, né? Do sistema operacional, o cara se apaixona, o Homem Bicentenário, enfim. Todas são filmes que retratam IAs, tá? Cada uma fazendo uma coisa diferente e usando um estilo de técnica de IA diferente, tá?
O Marvin Minsky, um cara aí que foi um pesquisador que pegou aí bem o boom do começo da IA, fala sobre isso, né? Ele acha que se você consegue imitar um processo da mente humana e resolver problemas numa máquina, você está criando inteligência. Porque inteligência é isso, é o processo que a mente desenvolve para resolver problemas, né? E hoje essa frase é muito atrelada a IA, resolver problemas, né? É difícil poder falar exatamente o que é inteligência artificial, mas a ideia básica é que você tem que criar um conceito em que a máquina pelo menos está tentando raciocinar de alguma forma, e isso pode ser a IA, né? Mas nada garante que uma máquina com IA não vai ter um comportamento não esperado, né? Aqui tem um exemplo, né, um quadrozinho do cara que criou um robô para jogar xadrez. E ele fala pro cara, você é gordo, esse lugar é chato e eu odeio xadrez. Ele criou o robô para isso, mas ele não gosta, né? Quem quer dizer que só porque você fez ele para isso você vai gostar, né? É o famoso caso da singularidade, né? Uma IA singular que pensa sozinha, por que ela ia querer destruir o mundo, né? Porque ela não ia querer estourar o recorde de, sei lá, de algum game aí específico, né? Tem várias definições de IA, pessoal, que a gente pode pegar durante vários anos, né? Pessoas famosas deixaram, né? Vocês podem ver que a maioria delas pega esse aspecto, né? É você criar e simular comportamento inteligente na máquina. Mas um pensamento mais recente, eu falei para vocês, o pessoal já enxerga de forma diferente. A Salesforce, que é uma startup gigantesca aí de vendas, ela acha que o campo da computação que cria máquinas que podem aprender, reconhecer, prever, planejar e recomendar são as IAs de hoje que também compreendem imagens e linguagem. Já é um conceito muito mais amplo, né? O Steven Filler fala, replicação de recursos humanos analíticos ou tomar decisão é o IA. E o Elon Musk vem na direção contrária. Ele é um cara que teme a IA, né? Essa frase aqui é icônica dele, né? A IA em breve se tornará tão inteligente quanto os humanos e disse, né, nisso que quando acontecer todos deveríamos ter medo, porque a própria existência da humanidade estaria em jogo, né? Ele é um cara bem aí, ele teme um pouco a questão da IA. Mas a ideia básica, pessoal, é que tem que ter uma inteligência mesmo, né? E de forma artificial. Essa composição é um pouco do que é a IA. E a gente vai agora dar uma olhada que a gente pode dividir basicamente a questão das criações das IAs, ou as técnicas de IA, em vertentes, tá? E elas vão pegar desde as IAs que têm pensamento ou comportamento, porque algumas IAs fazem técnicas de pensar, outras mais de comportar, que é tomar ações. E fazem isso de forma humana ou racional. Isso é muito diferente, pessoal, porque alguma coisa que pensa de forma humana tenta simular realmente um ser humano, tristezas, angústias, pensamento crítico, né? Agora, se ela comporta de forma humana, ela quer imitar o que o humano faz, né? No agir, no correr, na questão física mais, né? Agora, se eu pensar o pensamento não humano, mas racional, tem várias IAs que fazem isso. Ser racional quer dizer tomar a decisão mais adequada para o momento. Um carro dirige sozinho, ele faz um pensamento mais racional, não é humano. E também o comportamento racional é você conseguir executar movimentos que levam você a um objetivo. Não é querer imitar o ser humano, é sim você ser racional e atingir o objetivo que você quer. Então essas vertentes rodeiam muito a IA. Vamos começar falando então dos sistemas que pensam, tá? Aqui, que vão pensar como seres humanos, tá? A ideia básica, pessoal, é você imitar o humano. E lá nos anos 60 começaram as pesquisas com isso. Né? O pessoal tentou primeiro ver na questão psicológica de como poderia simular o pensamento humano numa máquina. O Lewis e o Simon, em 61, criaram um GPS, não um GPS de localização, mas o General Problem Solver. Era uma espécie de algoritmo que lidava com problemas gerais. Ele resolvia problemas gerais, você passasse para ele uma especificação do problema e o que você queria fazer. Ele gerava os passos para você chegar até a solução, tá? Logo em seguida vieram experimentos mais específicos, né? Como, por exemplo, os ratos saindo do labirinto, estudar o comportamento de como eles pensam, né? Pombos que jogam ping-pong, isso existiu mesmo, né? Uma pesquisa para mostrar esse pensamento mais humano em outros seres. E temos hoje, por exemplo, uma IA que vem aí surpreendendo, né? Que é a GPT-3, a Generative Pre-Training Transformer, que é uma IA, pessoal, da OpenAI, uma empresa que eu acho que é subsidiária da Tesla, ou tem alguma ligação com Elon Musk, e é uma empresa que criou uma IA que basicamente aprendeu quase tudo sobre textos. E ela consegue raciocinar. E até agora os resultados do GPT-3 são espantosos. Esse GIF aqui está mostrando um pouco sobre isso. Uma pessoa está escrevendo uma especificação do que ela quer, e a GPT-3 está lendo a especificação, entendendo e construindo lá. Eu quero um app que tenha barra de navegação com ícone de câmera, fotos e títulos. Eu quero um ícone de curtir. Olha o que ela faz. Ela sozinha cria um aplicativo igual ao Instagram praticamente, né? E a pessoa só descreveu o que ela quer. A IA entende num nível avançadíssimo, como se fosse humano, a especificação e vai lá e constrói. Né? Então é algo assim bem disruptivo. O GPT-3 foi algo
grandíssimo, né? Vocês podem ver nesse post aqui do Instagram, aqui do nosso laboratório de pesquisa, que tem bastante posts sobre IAs subjetivas, vídeos, reels. A gente faz muito material, conteúdo exclusivo para isso. Acessem lá que vocês vão gostar bastante. E saindo desse espectro de pensar como humano, tem aquelas que agem como humano, né? A ideia aqui é se passar por humano na ação. Então, para isso, existe um teste famosíssimo na computação, o chamado teste Turing, que leva o nome do Alan Turing, né? O Alan Turing aí, o pai da computação, que o próprio Alan Turing curou o termo, né? Ele falou assim, um dia vão ter máquinas que vão conseguir se passar por humanas. E o teste Turing é isso. Você pega juízes, seres humanos, que conversam sem enxergar com humanos e com máquinas também. Então existe uma espécie de cortina, uma parede, cada um num quarto, e eles batem, né? Conversam por texto. O interrogador não sabe se está falando com uma IA ou com um humano. O objetivo do interrogador humano é descobrir se aquilo é humano ou se aquilo é um IA. E durante muitas décadas, pessoal, as máquinas sempre falhavam. Os interrogadores conseguiram descobrir que eram máquinas, né? O que deixava essa pergunta, né? Será que vão conseguir fazer um dia um sistema que vai agir como humano, que possa, por exemplo, passar no teste Turing? Né? Então, o Turing criou esse teste e a gente pensa que seria um homem bicentenário que passaria nesse teste, né? Uma IA que aplicaria exatamente o problema de um humano. E por isso foi criado um prêmio, tá? O prêmio Loebner, né? São $100 mil para IAs que passam aí e consigam... Eles dão um prêmio para IA que vai melhor colocada, mas a ideia seria um IAs que pudessem enganar os juízes, né? Se passar por humanos, né? O que, pessoal, que deixa a pergunta, isso realmente é o que pode denotar inteligência? Não quer dizer que é prova definitiva, mas é um teste muito interessante desse ponto de vista, né? Porque até uma pessoa muito inteligente, igual o Sheldon lá do The Big Bang Theory, se ele conversar com uma pessoa por texto, a pessoa pode pensar que é um robô, né? É uma pessoa extremamente com conhecimento, mas muito introspectiva, né? Mas, pessoal, a gente tem um exemplo aqui de um chatbot, porque essas pessoas que conversam nos testes de Turing são chatbots, tentam agir como humanos. E um chatbot que lá nos anos 60 tentou passar no teste e não conseguiu foi Elisa, um chatbot que imita uma psicóloga vitoriana, né? E aqui tem um exemplo, né, de uma pessoa tentando conversar com Elisa, né? Provavelmente uma mulher fala assim, homens são todos iguais. E aí, sem enxergar se é um IA ou humano, a Elisa fala, em que sentido? E a pessoa fala, eles estão sempre encrencando conosco sobre uma coisa ou outra. E aí a vai e fala, você pode pensar num exemplo específico? Ela fala, bom, meu namorado me fez vir aqui. Ela vai e pergunta, seu namorado fez vir aqui? Você começa a ver que o chatbot tem um padrão de resposta. Ele pega o que você falou e pergunta em cima daquilo. Como se fosse uma espécie de psicólogo, mas muito limitado, né? E o Elisa é exatamente isso. Ele é apenas uma chatbot que tenta pegar o que você fala e aplicar um comportamento ali. Então ele tem uma regra fixa, né? Aqui, ó. Se o paciente diz, eu gosto de X, então responda, por que você gosta de X? Então, algo me aborrece, o que se aborrece em você? Então não é um chatbot inteligente, é apenas uma tentativa de imitar um padrão humano. Mas, pessoal, em 2014 aconteceu, né, 7 anos atrás aí quase, algo inesperado, né? Um chatbot passou no teste Turing. Ele de fato enganou um juiz humano. Ele não sabia te falar se estava conversando com um chatbot ou com um ser humano. E esse chatbot é o chamado Eugene Gustman, né? É um chatbot, inclusive se você entrar no site e conversar com ele, né? Ele imita um garoto, eu acho que de 8 a 9 anos, né? O que os autores da IA viram que era uma faixa etária que é muito boa de fazer um chatbot, porque é um garoto de 8 a 9 anos, não tem tanto conhecimento assim, mas também não é um cara sem conhecimento nenhum. E foi revolucionário, porque não é um chatbot dos melhores, o mais avançado, mas ele passou. Em 2014 ele enganou então aí juízes humanos. E agora, né, nos últimos anos, apareceu um chatbot que está batendo todos, né? Que é chamada Mitsuko. Deixei o site para vocês aqui, ó. Pode entrar e conversar com ela pelo site. É 5 vezes campeão do prêmio Turing e ela realmente, pessoal, ela é fantástica. Eu conversei com esse chatbot pelo site e ele realmente, você não consegue pegar ele, né? Eu fiz perguntas absurdas, tipo assim, você é o Batman, né? E ele respondia exatamente, não, eu não sou um herói, eu não sou o Batman, do que você está falando, né? Geralmente quando você vai para chatbots para conversas mais estranhas, eles se perdem, né? Mas isso então fecha um pouco sobre o que seriam sistemas que agem como humanos, né? E aí entramos agora na parte racional, que é onde a IA domina, tá certo? Nós temos muitas IAs, são muito poderosas na parte racional.
e não na parte de fazer o humano, né? Agir como humano, pensar como humano, mas agir racional e pensar racional, temos ótimos exemplos. A ideia do pensar racional, pessoal, vem da ideia de você criar IAs que usam bases de lógica, né? Eles têm bancos de dados de sentenças lógicas que descrevem o mundo ou um problema e eles usam, né, no caso, inferências lógicas para poder resolver. Então é a famosa, digamos, abordagem do Aristóteles, né, do pensamento racional. Sócrates é um homem, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal. O campo da lógica também, ele erra, né? Por exemplo, Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, logo Steve Wonder é Deus, né? Não é uma afirmação correta, né? Mas é um trick, né? Uma pegadinha usando a lógica. Temos um exemplo clássico aí de uma IA que faz com muita destreza o pensamento racional, né, pessoal? Que é quem? O Watson. Isso aqui, pessoal, é uma foto do IBM Watson, uma IA da IBM, muito poderosa. Tá aqui no meio, né? Ela tá jogando e ganhando de 2 campeões de um jogo chamado Jeopardy, que é um jogo americano de você adivinhar preços de produtos. Ela tá batendo 2 campeões. E é uma IA totalmente baseada em pensamento racional, tá? O Ultron, por exemplo, é um exemplo de uma IA aí que pensa racionalmente, né? Por quê? É uma série de conjuntos de inteligência dela que faz ela pensar em como atingir uma meta e como fazer isso. Repare, pessoal, o Ultron não é exatamente uma IA que age ou pensa como humano. Ele pensa mais racionalmente. Ele tem um plano e ele consegue montar todos os passos que ele precisa para atingir o plano, para conseguir sempre ter resultado eficaz. A ideia é pensar racionalmente. Ser racional é atingir o objetivo. Essa é a ideia do Ultron. E a gente tem agora, por exemplo, aqueles que agem racionalmente, né? São as IAs que, por exemplo, elas percebem o mundo e tomam ações. Talvez seja a área aí que mais tem IAs bem-sucedidas, né? A base é qual? Reparem só, eu tenho aqui a foto de um ambiente, uma sala, um aspirador de pó, que seria um sistema que age racionalmente, porque ele racionalmente encontra uma forma de limpar toda a sua sala. Ele ia ver essa foto aqui, e para entender que isso aqui é um sofá, isso aqui é um armário, que ele não pode bater, isso aqui que tem profundidade, ele ia passar uma série de filtros na imagem, para saber que as cores mais amarelas são de coisas que têm profundidade maior, que tem um objeto, enfim, usa uma série de sensores e algoritmos para poder perceber o mundo e agir racionalmente. Um aspirador de pó não está preocupado em agir como humano, né? Imitar o humano. Ele quer ser racional, ele quer limpar o mais rápido possível e gastando menos energia dele, né? O seu ambiente. Aqui a gente tem vários exemplos legais, né? Então, por exemplo, a gente passa aqui do exemplo do sistema de sensores e vai para um outro aqui, tá? Que é, por exemplo, sistemas que agem racionalmente para descrição automática, né? Esse aqui é um GIF que mostra. Esse é um sistema na China com câmeras que automaticamente, reparem, ó, detectam pessoas, tá? E eles medem o distanciamento delas, né? Para ver se não tem ninguém perto um do outro por causa da questão de Covid. Então é o IA que automaticamente evita condenações. Aqui ela mapeia as pessoas, aqui ela mostra, ó. Aqui, ó, vermelho, por quê? Estão muito próximas. Não estão fazendo distanciamento. Óbvio que para 2 pessoas tem um problema, mas se ela pegar um grupo, ela pode avisar as autoridades que tem um grupo ali que não está respeitando, por exemplo, o distanciamento, né? Aqui tem outro exemplo legal, né? Por exemplo, esse aqui é uma deepfake. Repara, o cara passa a mão e aí transforma o rosto dele em outro, né? Lá, Sylvester Stallone agora, era Tom Cruise antes. Essa é uma deepfake, vocês conhecem deepfake, né? São IAs que pegam o rosto de uma pessoa e transformam de outra, né? E fazem em tempo real lá, ó, processam lá. Já virou o Eminem agora. E esse tipo de IA, assim como aquela que monitora as pessoas, é uma IA que age racionalmente. Ela pega a sua imagem e transforma ali sem pensar em coisa humana, que atinge o objetivo, ela vai lá e faz isso, ó. Agora vai se tornar o Jack Nicholson, né? Então, assim, essa é a base, né, do que a gente chama de agir racionalmente. E tem um case muito famoso sobre IAs que agem racionalmente, né? Esse aqui que é uma foto emblemática, né? Isso aqui, pessoal, é o Garry Kasparov, tá? Talvez um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. E é ele desesperado e perdendo ali contra uma IA. Isso foi algo que aconteceu em 1996. E foi a primeira vez que uma IA conseguiu vencer um jogador profissional em xadrez. Ele enfrentou o Deep Blue, que é, pessoal, uma IA da IBM, assim como o Watson, mas na época era um computador que ocupava uma sala inteira, gigantesco, né? Uma época de computação em que os hardwares computacionais eram bem mais fracos que hoje, né? E ele topou fazer esse jogo contra o Deep Blue e acabou perdendo, né? Na verdade, é uma história bem mais complexa que isso, né? O Garry Kasparov venceu uma primeira vez que jogou contra o Deep Blue
E aí o Deep Blue, o pessoal da IBM, pediu revanche. E na revanche, então, Kasparov perdeu no menor de 7, se eu não me engano. Mas ele relata que ele ficou preso no apartamento, não podia sair do apartamento. Ele relata que os jogos demoravam muito, que o próprio Deep Blue mudava o comportamento de um jogo para o outro, né? Mas acabou que a IBM provou nessa época que IAs começavam, né, a conseguir bater humanos em atividades complexas. Mas o Deep Blue age extremamente racionalmente. Essa é a ideia dele, né? Repare aqui a diferença. O Deep Blue pega uma árvore de busca gigantesca, né? Que é cheio de dados, e ele já aprendeu com bancos de dados com mestres dos últimos 100 anos. Inclusive estudou o próprio Kasparov, né, no banco de dados dele. O Deep Blue examina 2 bilhões de movimentos por segundo. Assumindo que o Kasparov examine 2 movimentos por segundo, que é um cara profissional consegue fazer, Kasparov é 1 bilhão de vezes mais inteligente que o Deep Blue. Mesmo examinando tão pouco, porque ele consegue formular muito mais possibilidades. Mas o Deep Blue venceu por força bruta, porque ele examina muito mais coisas. E chega um ponto do jogo, com poucas peças, que o próprio Deep Blue tem todas as possibilidades mapeadas. Mas vocês podem ver mais sobre essa história nesse documentário Game Over, Kasparov and the Machine, tem no YouTube, se eu não me engano, tá? Ele conta mais sobre essa saga, né, de enfrentar uma máquina naquela época. Então, pessoal, esses campos da IA, essa ideia de ter diferentes IAs é muito interessante, mas não tenham dúvida, existem várias áreas que contribuem para as IAs avançarem, né? Não só a computação, mas a lógica, a matemática, a biologia, algoritmos bioinspirados, né? A gente vai ver isso ainda, a psicologia, a linguística demais da conta, engenharia, filosofia, enfim. E tem muitas sub-áreas interessantes da IA, né? Tem a aprendizagem de máquina, que vocês vão ver lá no próximo semestre, na segunda disciplina de IA, robótica, escolha de voz, o processamento de linguagem natural, que está muito avançado hoje em dia, né? E visão computacional, várias áreas aí que usam muita IA e tem muitas técnicas, muitos algoritmos específicos, né? Isso aqui é um pouco da história, pessoal, da IA, não inteira até hoje, mas até quando ela começou a tomar um boom, que foi nos anos 90, né? Então começa lá nos 50 com o Alan Turing fazendo, né, a primeira ideia do computador baseado, né, no que já tinha montado, que era aquele supercomputador que, né, enfrentou o sistema soviético de criptografia. Tem no filme, né, do Alan Turing, que é o Imitation Game. E várias coisas aconteceram depois, né, várias linguagens baseadas em lógica, o Lisp, o Prolog, né, o General Problem Solver. Então, assim, foi uma época tomada por bastante sistemas especialistas ou que usam lógica dedutiva nas IAs. Depois começaram a ver redes neurais, né? Os primeiros projetos japoneses com IA, lógica fuzzy, até que nos anos 90 para frente a IA tomou conta. E agora, nos últimos 5, 6 anos, todas as empresas querem ter IA no seu produto. Aqui tem vários vídeos, pessoal, que eu achei para vocês, muito bons, para poder introduzir o assunto de IA dentro do conhecimento do curso, tá? Então são ótimas sínteses, quase todas daquele canal Nerdologia, mas que tratam temas muito relevantes sobre IA e explica até melhor do que eu cada coisa específica sobre áreas, sub-áreas, técnicas e resultados. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como que a IA avança, né? Ela avança porque a indústria usa bastante IA, mas também a própria mercado e as pessoas, as instituições, criam muitas competições para as pessoas desenvolverem IAs avançadas, né? Então, por exemplo, existem há mais de 15 anos, pessoal, o chamado Google Driverless Car, que é um desafio que a Google faz para quem desenvolve cada ano carros autônomos melhores, né? Então aqui, ó, fotos de carros que tinham sensores gigantescos em cima, câmeras. Hoje em dia um Tesla dirige com sensores escondidos no carro, né? Então aqui tem um exemplo, né? Esse é um carro da Tesla dirigindo sozinho. Os sensores são todos dentro do próprio carro, todos escondidos. E funciona muito bem, né? No próprio Brasil já tem Teslas funcionando aqui, andam tranquilamente, né? Não tem acidente. Tudo baseado aí em tecnologias de sensores e mapeio de visão computacional. Bom, temos também avanços que parecem de filme, mas são verdade, né? Tem muitos produtos que vendem na Europa e no Japão de essas espécies de carrinhos, né, autônomos em que você pode estar em algum lugar sem instalar fisicamente. Então você controla o carrinho, o seu rosto aparece no monitor e você faz uma consulta médica, por exemplo, ou faz algum tipo usa o seu conhecimento num ambiente que você não poderia estar, né? É muito além de uma conferência, assim, que a gente pode pensar. Também tem, pessoal, aplicações que visam coisas mais modernas, né? Robôs que entram em desastres, né, em casas pegando fogo para apagar em vez de humanos, né? Robôs que ficam para fazer trabalho de força bruta, ou até, aqui no caso, robôs são humanoides, né? Parecem com humanos, né? E assim por diante.
Temos também, pessoal, muita IA na questão dos jogos, né? Os games hoje em dia têm IAs bastante avançadas para criar desafios melhores para os jogadores, né? Assassin's Creed, por exemplo, tem IAs que controlam as populações, porque são muitos agentes, muitos NPCs, né? No mapa, então tem que ter um controle muito bom para eles não ficarem batendo uns outros, enfim, parecer o mais realista possível. Tem, pessoal, o DARPA Grand Challenger, que é um desafio de carros autônomos, mas em ambientes complexos, né? Que é ambientes de chão de terra, montanhas, enfim, levar os carros autônomos para um lugar, digamos, selvagem, né? E temos um desafio que eu mais gosto da DARPA, que é o desafio dos robôs, completando tarefas, né? São 8 níveis de tarefas, pessoal. Robôs que, né, lidam com veículos, que andam em terrenos ruins, sobem escadas, né, abrem portas, escalam muros, enfrentam mangueiradas, né, com água, enfim. Mas esse desafio ficou um pouco já meio que batido depois que esses caras apareceram, né? A Boston Dynamics, né? Ela cria robôs já que fazem coisas lá fantásticas, né? E muito avançadas, inclusive fazendo coisas que parecem até coisa de filme, né? Parece que é montagem lá, virando um mortal e ela recebendo impacto ficando em pé, mas não, são todas cenas reais essas aí, né? Dos robôs da Boston Dynamics. Tem muitas competições diferentes, né, pessoal? Por exemplo, competições para você criar drones, né? Robôs que jogam futebol, né? Drones que apagam incêndio. Tem também competições de simulação de vida, né? Se você competições da Google que você tem que simular ambientes de colônias de formigas, né? Colônias de bactérias, para ver se você consegue criar evoluções que aproximem das reais, para que esses algoritmos possam ser usados para outros tipos de variantes de vida, né? Tem também, pessoal, por exemplo, um desafio legal que é o Mario AI Championship, né? Reparem aqui. É uma IA que joga Mario sozinha, mas num ambiente de Mario customizado, né? Bem complexo. Repara, a IA vai criando os cálculos e vai executando perfeitamente o movimento. Ela consegue jogar muito rápido e não ser atingida, né? Aqui, por exemplo, é uma competição de StarCraft, de IAs que jogam StarCraft. Inclusive, foi o objeto do doutorado, foi esse. Eu construí um agente que jogava StarCraft de forma autônoma, né? E a gente coloca esses agentes para se enfrentarem no jogo, né? StarCraft é um jogo muito complexo, muitos agentes, né? Construir bases militares, enfim. E temos também, por exemplo, né? Alguns são divertidos, né? Como, por exemplo, o Akinator. Vocês conhecem aí, né? O Akinator, você entra aqui no site, ele descobre uma pessoa que está pensando, seja ela real, fictícia, enfim. O Akinator usa um algoritmo, né, de árvore de decisão para poder encontrar, com poucas perguntas, no máximo aí 20, 21, né? Quem você está pensando. E pessoal, essa é um pouco sobre a história aí e sub-áreas e um pouco sobre o que é IA, tá? Inteligência artificial, pessoal, é algo muito amplo, tem muitas vertentes, muitas sub-áreas e muitos desafios, né? Mas a ideia é que os sistemas eles têm que utilizar conhecimento do mundo real, solucionar problemas, reagir perante as situações diversas e aprender com a própria experiência. São os desafios maiores das IAs e o que a gente tenta fazer com elas quando desenvolve algoritmos, técnicas e principalmente a gente modela problemas para que o algoritmo de IA consiga resolvê-los. Perfeito? Bom, tá aqui, pessoal, os livros da disciplina, tá? E na próxima aula nossa vamos abordar nosso primeiro tema, então, que é algoritmos de busca. Começar a montar algoritmos e técnicas para resolver alguns problemas específicos. Beleza? Nos vemos então na próxima aula. Até mais.